Bem-vindos. Iniciamos hoje a nossa análise de uma obra, diria, bastante invulgar no pensamento pedagógico português. Ou melhor, brasileiro, neste caso. A Revolução das Aprendências. Como o regimento escolar pode libertar a alegria de aprender. Sim, da autoria de Paulo Roberto do Carmo e Vilmar Figueiredo de Sousa, publicados já em 2000 pela editora Unicinos. Exato. E logo o título, não é? Interpela-nos com este neologismo. Revolução. Precisamente. O livro apresenta-se formalmente como um regimento escolar, mas subverte completamente o que esperaríamos de um documento com esse nome. Completamente. Em vez de burocracia, encontramos uma visão pedagógica, libertadora. É quase um manifesto poético, na verdade. É isso. O nosso objetivo hoje é, portanto, perscrutar as ideias centrais desta proposta, tentar deslindar o que significa realmente esta revolução e pensar um pouco na sua pertinência hoje. Uma conversa, para quem se interessa, claro, pela teoria e prática da educação. E essa palavra revolução é mesmo a porta de entrada, acho eu. Sem dúvida. É uma fusão semântica muito interessante. Junta volição, o ato de querer, a vontade, a intenção, com revolução, a ideia de uma transformação profunda, radical. Ou seja, não é só mudar por mudar. Não. O termo sugere uma mudança na educação que nasce da vontade, da agência dos próprios envolvidos, aprendentes, educadores, a comunidade. Uma transformação que é ao mesmo tempo intencional, desejada e, lá está, radical na sua proposta. E essa tensão, ou melhor, essa articulação entre vontade e mudança radical atravessa o livro todo. Começa logo no prólogo. Sim, o prólogo tem uma força. É invulgar, não é? Para o regimento. O tom é quase um clamor, um grito. Exatamente. Rompe logo com a linguagem que esperaríamos, a linguagem administrativa, normativa. Pois, evoca uma urgência em repensar a escola a partir das suas bases mais profundas, emocionais, existenciais até. Vamos ler um pequeno trecho das páginas 5 e 6. Diz assim: para que da criança aflore o aprendente que dentro dela clama por identidade, é preciso que a escola seja fecundada pela arte de construir os dons, a desvelar a própria voz com entusiasmo de quem aprenda a aprender a magia de reinventar o inventado, de duvidar do que é, a desafiar o conhecimento sempre provisório, a projetar de si para o mundo as possibilidades de fazer solidário. É preciso que a escola não toie o aprendente de fazer desfazer com mãos revolucionárias a sua própria pessoa em construção nos espaços abertos da fantasia. Uau! Ok, vamos pegar nisto. A crítica aqui é, bem, tudo menos subtil. Claramente. Vai direto à estola que reprime, que uniformiza e contrapõe a isso a libertação da identidade, da criatividade, aquela imagem das mãos revolucionárias do aprendente, a construir-se na fantasia. É fortíssima. É potentíssima. E o prólogo funciona mesmo como um manifesto pedagógico. Sentem-se ali ecos de uma pedagogia crítica, talvez afinidades com Freire na questão da libertação, da praxis, mas com uma linguagem muito, muito própria. Sim, uma estética particular. E a ideia que surge mais à frente, das micro-revoluções, é chave. Contrapõe a ideia de uma grande revolução, talvez imposta, com esta noção de uma transformação que acontece no dia-a-dia, que brota das interações, impulsionada por essa tal volição. Uma mudança mais orgânica. Sim, uma visão de mudança orgânica, capilar, talvez um pouco otimista na sua fé na força destas microações isoladas, mas conceptualmente muito rica. Claro que fica a pergunta, não é? Até que ponto um sistema se transforma só por estas ações internas sem uma mudança estrutural maior? É uma tensão interessante essa do micro e do macro. E no livro essa transformação começa pelo próprio sujeito, o aprendente. Na secção dos sentidos e das significações, o primeiro ponto é aprendência. Exato, sai o aluno. Entra o aprendente. Uma mudança que é muito mais do que terminológica. Pois, vamos ouvir como eles o definem. Artigos 1, 3 e 7, página 17. Artigo 1. Fazer-se um ser aprendente é estar vivo e aberto ao mundo, nele intervindo a vontade pela confiança exuberante de conhecer o que se oculta e aguarda revelação. Confiança exuberante. Artigo 3. Fazer-se um ser aprendente é transviver do que se aprende, sustentar-se de seus frutos, nomear-se como identidade pessoal na construção do próprio sonho e universal em suas compartições com o sonho de outros. Transviver, que palavra! Artigo 7. Fazer-se um ser aprendente é ensinar-se a aprender a alegria que salta,
brinca e dança da vontade. Aqui é onde fica mesmo interessante, acho eu. Sem dúvida. O termo aprendente já sugere agência, mas a definição deles vai muito, muito além. Foca na vontade, na confiança, na alegria. E aquele transviver do artigo 3? Essa passagem de aluno para aprendente, como dizia, é epistemológica. O foco muda da recepção para a ação, para a construção ativa. E a centralidade da vontade e da alegria, isto é uma ruptura clara com modelos só cognitivos ou instrumentais da educação. Recupera-se o afetivo. Exatamente. Recupera-se a dimensão afetiva como motor e o transviver é um conceito denso. Não é? Sugere que aprender não é acumular informação, é integrar na vida, é transformar-se com o que se aprende, é sustentar-se disso. Uma relação vital com o saber. É isso. E depois a dimensão étrica, na partilha, nas compartições com o sonho de outros. Define-se o aprendente não só pelo ato de aprender, mas pela capacidade de integrar, de viver, de partilhar o aprendido. E tudo isto, claro, nutrido pela vontade e pela alegria. É uma visão profundamente humanista. E se o aprendente é visto assim, de forma tão vital, a escola não pode ser a mesma coisa, não é? Não pode ser uma estrutura estanque. Claro que não. A secção seguinte, sobre a escola, propõe uma metamorfose radical. As metáforas são muito orgânicas. Vejamos os artigos 11, 12 e 15, na página 18. Artigo 11. A escola será lavrada por muitas mãos semeadoras e fecundada pelos desejos de sua comunidade. Lavrada, semeada. Artigo 12. A escola será meio de contágio entre uns homens carregados de entusiasmo, reconstrutores das próprias bússolas de seu indestinado barco, marinheiros que não aproarão em outras terras, senão nas que desejam descobrir, apropriando-se de suas projetadas felicidades. Uns homens. Que imagem forte para os educadores. E artigo 15. As irradiações constantes da alegria captarão novas alegrias, estabelecendo atmosferas de fermentação para que os aprendentes com os educadores possam criar e inventar. A escola como terra lavrada, como espaço de contágio, de fermentação. Que contraste com a imagem institucional, não é? É um contraste brutal e deliberado. O que eles propõem é uma ecologia da aprendizagem. A escola como um ecossistema vivo, poroso, ligado à comunidade, fecundada pelos desejos dela. E o que é fascinante aqui é como a alegria e o entusiasmo são elevados a quase dispositivos pedagógicos. Não são só consequências, são condições. Exato. Condições para a criação, para a invenção. E a imagem dos humus-homens, os educadores nutrientes, e dos aprendentes como reconstrutores das próprias bússolas, aponta para uma educação que visa a autonomia, o pensamento crítico, a capacidade de navegar em certeza. E construir projetos de vida, as projetadas felicidades. Precisamente. Rompe-se com a ideia de escola meramente instrutiva. Imagina-se como um centro de vida, de cultura, de construção de futuros desejados. Claro que implementar uma escola assim tão fluida, tão comunitária nos nossos sistemas massificados é um desafio enorme. Sem dúvida. E essa fluidez, claro, estende-se ao currículo. Como é que se organiza o saber, a experiência, numa escola assim, num ecossistema? Boa pergunta. A secção sobre o currículo, a partir da página 22, afasta-se da ideia de um plano fixo, estático. Vamos ver os artigos 39, 41 e 63. Sim. Artigo 39, página 23. O currículo é uma prática na qual se estabelece o diálogo entre agentes sociais, aprendentes e educadores. Pessoas curiosas, afetivas, sociais e políticas que estabelecem relações de trabalho e assumem compromisso. Portanto, uma prática, um diálogo. Exato. Artigo 41, página 23. O currículo será a expressão coletiva de currículos individuais. Espelhamento das experiências vivas de forças convergentes e diferentes conforme os vocacionamentos de cada um. Expressão coletiva de currículos individuais. Interessante. E artigo 63, página 27. Organizar a transdisciplinaridade como proposta geradora de ações pedagógicas, em que as disciplinas, práticas e atividades não apenas somem esforços, mas trabalham para a construção de conceitos e afazeres, considerando os temas e projetos como meios e não como fins. Ou seja, o currículo não é um documento pré-definido, é uma prática viva, um diálogo constante, uma expressão coletiva que emerge e que se organiza de forma transdisciplinar. Esta visão curricular é, de facto, muito avançada para a época e continua a ser. Se ligarmos isto ao panorama geral da teoria curricular crítica, há uma sintonia clara. Sim, com a ideia do currículo como construção social.
Exatamente. Emergente, negociado. A ideia de que nasce do diálogo entre todos, artigo 39, que reflete percursos individuais, artigo 41, e que rejeita o modelo decretado nos gabinetes. Em favor dos desejos, interesses, curiosidades. Sim, e a aposta na transdisciplinariedade, artigo 63, para superar a fragmentação focada em conceitos e afazeres, movida por projetos, é notável. Claro que isto coloca um desafio gigante à estrutura escolar tradicional, Enorme. mas aponta para uma aprendizagem que pode ser muito mais significativa, mais integrada e ligada à cidadania ativa, como eles também referem em artigo 44. A dificuldade talvez seja garantir como é que se garante ao mesmo tempo essa emergência e uma certa coerência, uma progressão no percurso. É uma tensão permanente, essa entre coerência e emergência. Mas talvez a área onde a ruptura proposta é mais explícita seja mesmo na avaliação. Ah, sim. A avaliação, a secção do valor das autorias. No capítulo sobre avaliação, página 101 em diante, redefine isto por completo. Vejamos os artigos 493, 498 e 510. Vamos a isso. Artigo 493. A avaliação, dar valor, será a medida do admirar o que pode ser aprendido, primeiro, de apropriar-se do admirado, depois. Eis o processo de esculpir em si mesmo valor e sentido na construção do seu próprio destino. Avaliar é dar valor, é admirar. É uma mudança de perspectiva total. Artigo 498. Para que tudo tenha sentido, significação e prazer, toda a avaliação é autoavaliação permanente. E como o acerto é produto do erro, suas ações são diagnósticas e prognósticas na investigação dos caminhos redimensionados do conhecimento. Jamais condenatórias. Autoavaliação permanente. E o erro como parte do processo. E nunca condenatória. Isso é chave. E, finalmente, artigo 510. A avaliação deverá considerar que o erro e o acerto são ferramentas construtoras do conhecimento e que o aprender e o ensinar só poderão ocorrer pela tentativa reiterada e desafiadora de superação prazerosa dos limites, só alcançada pelo esforço dos comprometimentos. Então, o que significa tudo isto? A avaliação deixa de ser julgamento, medida externa, Para ser dar valor, admirar. Um processo de autoconstrução. e o erro, ressignificada como ferramenta construtora. É uma inversão completa. É mesmo uma inversão radical. A dimensão ética aqui é fortíssima. Avaliar é admirar, é reconhecer valor, é um ato ligado à construção de sentido e até ao prazer, como diz o artigo 498. A centralidade da autoavaliação contínua reforça a autonomia do aprendente. A avaliação passa a ser parte do próprio processo de aprender. Diagnóstica, prognóstica, mas nunca, nunca condenatória. Libertador. E a abordagem ao erro é das coisas mais libertadoras. Não é falha a punir, é ferramenta, é motor para a superação prazerosa dos limites. Isto levanta uma questão importante, claro. Qual? Como é que se concilia esta visão tão processual, qualitativa, focada no sentido, com as exigências de prestação de contas, de comparação, de certificação dos sistemas educativos que temos hoje? A tensão é óbvia. É evidente. Mas a coerência interna desta visão da avaliação com a filosofia geral da revolução é total. Se o objetivo é a transformação pela vontade, então a avaliação tem de espelhar e apoiar esse crescimento autónomo. Exploramos assim os pilares desta revolução. O aprendente ativo e com vontade, a escola como ecossistema, o currículo como diálogo, a avaliação como valorização. A questão que fica, inevitavelmente, é: e hoje? Este livro é de 2000. Que relevância tem revisitar isto agora, num tempo ainda tão marcado por modelos transmissivos, pela pressão dos resultados, pela burocracia? Eu diria que a pertinência é enorme. Talvez até mais premente hoje do que quando foi escrito. A sério? Porquê? Porque a crítica que eles fazem à desumanização da escola, à fragmentação do saber, à avaliação punitiva, à desconexão com a vida, com a comunidade, infelizmente, continua muito atual em tantos contextos. Pois. E mais do que a crítica, as propostas da Revolução antecipam muitos debates que temos hoje em dia. A agência do estudante, a importância do socioemocional, que aqui aparece como alegria, vontade, entusiasmo, a gestão democrática, a personalização. A necessidade de autonomia, de pensamento crítico. Exato. O reconstruir as próprias bússolas para um mundo incerto.
E o próprio conceito de revolução, essa ideia de articular desejo de mudança com a ação transformadora, continua a ser um apelo poderoso. Um apelo à reflexão e à ação para educadores que resistem a ver a educação só como um instrumento ou uma mercadoria. Portanto, em resumo, o que tivemos aqui foi um mergulho numa visão pedagógica que ousa ser radical na crítica e, ao mesmo tempo, poética na sua linguagem. Sim. Uma visão que gira em torno desta ideia de revolução. A transformação educativa que nasce da vontade de aprender, de ser, de construir em conjunto. Se calhar 3 ideias-chave a reter. A centralidade da vontade e da alegria, a escola como ecossistema vivo e o currículo e a avaliação como processos de diálogo e sentido. Exatamente. E talvez a provocação final, especialmente para quem nos ouve e está no terreno, na educação, Sim. seja precisamente em torno dessas micro-revoluções. Se a revolução é esta fusão de vontade e transformação, que pequenas rupturas, que gestos de dar novo significado podemos fazer no nosso dia-a-dia? Para cultivar essa alegria de aprender, para tornar a escola mais viva, mais dialógica, mais sintonizada com os sonhos dos aprendentes e os nossos. De ficar reflexão. Acho que este livro, mais do que um manual de instruções, oferece uma linguagem, uma gramática muito inspiradora para pensar e talvez para ousar essas pequenas grandes transformações no aqui e agora.